Gente, boa tarde. Na verdade, o meu sobrenome é Berê, então é Cecília Berê. Onde que está o... Por favor. Gente, enquanto isso, eu sei que está no final de 3 dias de evento, todo mundo já com vários conteúdos na cabeça, mas eu espero que vocês aproveitem aqui também. Bem, enquanto isso, vamos bater um papo aqui. Bora. Esse dev.ai aqui é um trocadilho maroto? É um trocadilho maroto. É um trocadilho maroto. É. A gente vai falar um pouco sobre criação de reputação nessa área, nesse boom, né, da inteligência. Tem alguns cases nas costas, então vou compartilhar um pouquinho aqui com o pessoal. Sensacional. Berê, tá na tela, tá Obrigada. Contigo. Testa aí pra nós, vamos ver se funcionou. Fui. Tá contigo. Bom, gente, então, de fato, acho que construir reputação deveria, sim, ser a prioridade de todo mundo aqui. Igor, tu deu uma olhada na... Algo que eu falo muito, né, é que nunca foi tão fácil parecer uma marca incrível com a inteligência artificial. Né? Todo mundo tem o que falar, todo mundo tem o que compartilhar, todo mundo faz aqueles posts maravilhosos, né? Mas também nunca foi tão difícil ser uma marca autêntica e uma marca sólida. E vocês vão ver que eu vou falar muito sobre autenticidade aqui, tá? Porque, na minha visão, com esse boom da inteligência artificial, e um ponto, eu não sou contra ela, tá? Eu sou a favor de usar a inteligência com inteligência, mas a autenticidade é algo que está se perdendo. Então, antes, um pouquinho sobre quem que é a Cecília. Eu sou tocantinense, eu gosto muito de falar isso, porque eu gosto de trazer o meu estado aqui para o palco. E eu ter nascido lá me moldou, e eu sou o que eu sou por conta disso. Eu sou fundadora hoje do Reverbere, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre. Sou jornalista de formação. E, por um bom tempo, por 11 anos, eu liderei uma agência de reputação chamada Grupo Fala. No Grupo Fala, a gente teve a sorte e o privilégio de trabalhar com marcas incríveis, que eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram. Reserva, o G4, Oakberry, Conquer, a Gama, porque o Junqueira estava aqui em cima do palco 2 dias atrás. Além disso, também atuei ao lado, né, da construção da marca pessoal de alguns dos principais empreendedores que a gente tem hoje no país. Então, é algo que eu tenho essa bagagem e eu tenho esse privilégio de ter trabalhado com tanta gente legal e ter aprendido também muito com essas pessoas. E aí, depois de atuar com todas essas empresas, algo que ficou muito claro aqui para mim foi que uma marca que é muito bem posicionada e que tem reputação não é a marca que só tem a melhor estratégia. Ela é a marca que tem recorrência e tem paciência para isso acontecer. Porque hoje, nesse mundo imediatista que a gente vive, onde tudo é para ontem, né, com rede social principalmente, a gente já não tem tanta paciência de esperar acontecer resultados. E vocês vão ver que eu vou falar muito aqui sobre essas duas palavras. Autenticidade e paciência em você ter recorrência, tá, no trabalho. Aqui são dados, eu acho que esse palco que a gente está hoje comprova muito, né, que os profissionais de comunicação e venda são os que mais utilizam inteligência artificial no dia a dia. A gente teve aqui, durante esses 3 dias, muitas palestras, muitos conteúdos com esse direcional. Então, é algo que a gente não pode fugir. E aí, temos números maravilhosos aqui, né, que 65% das empresas já usam inteligência pelo menos em uma função. E aí aqui eu estou falando do marketing, tá? 5 horas são as horas que um profissional de marketing ele economiza na semana dele ao utilizar a inteligência da forma correta. 67% desses profissionais olham para a inteligência de forma positiva, né? Todo mundo aqui faz isso. Mas esse é o número que mais me impressiona, tá? 30% foi o que cresceu na produção de conteúdo profissional nesse último ano. E aí eu falo sobre o profissional entre aspas, porque, como eu comentei,
né? Hoje todo mundo consegue escrever um conteúdo profissional para qualquer rede, para qualquer canal. E essa é a nossa maior preocupação, porque o volume, né, e a velocidade, ela vai perdendo, vai tirando o perfil da pessoa, vai tirando a autenticidade dela. E aí a gente tem sintomas muito claros aqui, tá? A gente tem conteúdos genéricos, a gente tem discursos perfeitos demais, desculpa, mas ninguém é tão perfeito assim. E a gente tem muitas marcas que soam iguais. Né? Eu tenho certeza que se alguém abrir o LinkedIn hoje, agora, vai abrir, vai se deparar com um post, vai depois colocar para baixo ali a página, vai ver outra postagem, e essa postagem ela é exatamente igual à postagem anterior. Porque a pessoa simplesmente copiou e colou o que o chat ou qualquer outra plataforma deu, sem colocar, de fato, seu tom de voz, sua opinião, né, suas características próprias. E tem uma informação legal também que eu acho bem interessante de compartilhar. Em março aconteceu um evento chamado SXSW, lá em Austin, nos Estados Unidos. E a informação que eu vi é que nunca na história desse evento se teve tanto conteúdo produzido em real time como em 2026. Por quê? Está todo mundo com um cloudzinho grudado no seu celular ou com várias aplicações, né, vários aplicativos no celular de inteligência. Então, a pessoa entra na palestra, liga a inteligência. No final, ela já tem um conteúdo pronto para o Instagram, para o LinkedIn, e também, às vezes, se a pessoa tem um PR, para o site, né, de um veículo de comunicação. Acontece isso. Né? Só que a gente entende, e quando a gente começa a perceber esse movimento, a gente também começa a se preocupar, porque as pessoas elas não estão, né, trazendo, de fato, o tom de voz ou a opinião dela dentro daquele conteúdo. Então, esse é um ponto que, na minha visão, é extremamente preocupante. Então, a IA, ela definitivamente ela não cria identidade. Ela vai replicar padrões. E um outro ponto, se você é uma marca, e aí, toda vez que eu falar aqui, gente, sobre marca, tá? Tanto marca pessoal quanto marca institucional. Tá? Então, é uma pessoa, porque hoje nós somos uma marca, e é uma empresa. Tá? Então, se você é uma marca que você não tem essência, você não tem seus diferenciais, vocês não têm, né, pilares sólidos, a sua IA ela só vai escalar o vazio. E, de novo, eu não sou contra a IA. Tá? Eu sou a favor quando a gente usa com inteligência. E aí, quando a gente fala sobre reputação, que esse é um assunto que eu sou apaixonada, né, trabalho há mais de 15 anos com esse tema. Afinal, o que é reputação, né, Cecília? Me perguntam sempre. E eu gosto de trazer a explicação sobre o que é, de fato, reputação, que é quando as pessoas falam da tua marca quando você não está na mesa. É muito como a gente fala de cultura, né? Mas, para mim, reputação é isso. Né? Se você está numa mesa de um restaurante, fala com a sua amiga, escuta, você tem um médico para me indicar? E aí a pessoa fala, olha, fala com a fulana, porque ela, sim, eu indico de olhos fechados. Essa fulana tem uma boa reputação. Né? Se eu preciso de uma plataforma que vai me ajudar, como o nosso amigo que fez a palestra anterior em vendas, se me indicarem de olhos fechados e falarem dela, eu vou atrás. Né? Na reputação é isso. Você não precisa ficar falando sobre você. As pessoas elas entendem e as pessoas elas confiam e elas vão te indicar. Simples assim. E aí, para construir reputação, eu acho que a gente precisa olhar sempre para esses 3 pilares aqui. Consistência, percepção e experiência. O que é consistência? Né? É o que eu falei lá no início. É simplesmente a gente ter paciência de ver acontecer. Além disso, né, é a gente fazer o que a gente promete, é a gente ter repetição ao longo do tempo. E uma curiosidade aqui. Eu, na minha antiga agência, eu cuidava do comercial da empresa. Então, eu falava com várias pessoas todos os dias.
E eu juro que a frase que eu mais escutava era: Cecília, estou te procurando porque eu quero ser o Thales Gomes ou o Rony Meisler. Era essa a frase que eu escutava sempre. E a minha resposta, sempre que eu escutava isso, era a mesma. Boas referências, porém, você está disposto a investir teu tempo e investir grana para isso acontecer? Eles trabalham reputação há 10, 15 anos. São pessoas que sempre se preocuparam muito com isso, né? Sempre presentes nas redes sociais de forma intencional, sempre tiveram um trabalho de PR muito bem direcionado, sempre estiveram em cima de palcos certos. Então, é muito importante que, né, quando a gente pensa e veja alguém como exemplo, é como exemplo. E entenda o que precisa fazer para que o trabalho ele seja feito da melhor forma possível, mas com pitadas ali da tua personalidade. Não adianta. Hoje a gente vê pessoas, né, o Rony é um cara que está se destacando muito, por exemplo, nas redes sociais. Todo mundo pode pegar aquela rede social dele, jogar numa inteligência artificial, falar para fazer os mesmos conteúdos. Só que eu tenho certeza que quando a pessoa for gravar o vídeo não vai sair igual. Porque ele tem características únicas. E ele faz isso há muito tempo. Percepção é como o mercado te enxerga. Qual que é a narrativa que você está construindo? Né? A gente tem que falar e tem que fazer. Não adianta, né, eu ter ali uma baita rede social, falar que eu sei fazer, mas o mercado, né, ele não me percebe dessa forma. Então, a percepção e a narrativa ela tem que ter consistência também e ela tem que ter uma base extremamente sólida. Não adianta uma marca se posicionar hoje de uma forma, amanhã de outra, e porque surgiu uma ferramenta nova ou um empreendedor novo ali na internet que eu gosto e eu vou começar a copiar, isso não funciona. E experiência, né, é o que a gente fala muito sobre o que a gente está entregando para o nosso cliente. Então, o que o cliente ele vive na prática? Não adianta, de novo, eu ter 1 milhão de seguidores na minha rede social, a pessoa me contrata e eu não trato ela bem, eu deixo a desejar ali com o que eu estou fazendo, a pessoa ela entrou, mas ela não fica. E aí, toda marca ela precisa ter uma base extremamente sólida para construir reputação e usar a inteligência artificial da melhor forma possível. E para a gente fazer, né, pensar nessa base sólida, é muito simples, tá? É a gente ter um posicionamento claro, um público bem definido e uma liderança que entende o negócio próximo à área de marketing. Cada um desses pontos eles são extremamente importantes para a gente pensar, de fato, nesse posicionamento. Então, quando eu falo de posicionamento claro, é quem que eu sou. Por que eu nasci, né, se eu sou uma empresa que eu vendo microfone? Por que eu nasci? Qual que é o meu diferencial perante os meus concorrentes? Como que o meu mercado ele me enxerga? Qual que é a diferença que eu faço nesse meu mercado? Então, ter esse posicionamento claro e se conhecer muito bem é o primeiro passo aqui. E, de novo, marca institucional e marca pessoal. Se eu sou uma médica, quem sou eu, né, na minha área? Por que a pessoa deveria se consultar comigo e não com um colega meu? Então, é importante que a gente tenha esse posicionamento muito claro. O ICP bem definido, né, a gente tem que entender para quem que a gente está vendendo. Hoje é muito fácil, assim, a gente, né, consegue atingir públicos diferentes, né, com uma facilidade muito grande, mas se a gente sabe para quem a gente faz diferença realmente, a gente vai conseguir se posicionar muito melhor e, consequentemente, vender muito mais. Então, ter o público definido, sim, é importante para a gente pensar nessa nossa base sólida. E o terceiro ponto aqui, para mim, ele é algo extremamente importante, porque nesses 11 anos dentro, né, liderando ali a minha agência, o problema que eu mais tinha era o CEO, diretor e executivo da marca. Tinha uma cabeça, ele sentava comigo, falava todas as ideias, o que ele tinha, o que o negócio dele fazia, para onde estava indo. Quando eu voltava aqui para a área de marketing, parece que eu estava conversando com pessoas de empresas completamente diferentes.
Então, existe um ruído muito grande quando a gente conversa com quem tem caneta e que entende do negócio e quando a gente senta aqui na área de marketing. E aí eu estou falando que isso reverbera, inclusive, para as agências, né, para os fornecedores. Eu não podia cobrar do meu time o trabalho que eles estavam fazendo, porque eu ouvi do executivo aqui, só que eles estavam ouvindo do time de marketing. Então, é extremamente importante que a gente tenha uma liderança que tenha caneta, que tenha poder de voz, sentado na mesma mesa que o executivo, que o dono de uma empresa, por exemplo. Então, se você tem isso aqui muito bem definido, eu tenho certeza que a base da sua empresa e a base da sua comunicação, ela vai funcionar, ela vai fluir, ela vai utilizar a inteligência artificial da melhor forma possível. Isso aqui é algo que, né, eu vi algumas palestras aqui, e muita gente vem trazendo, né, então, da onde que as IAs elas procuram e por que elas mencionam uma determinada marca ou outra. E a gente vem mudando muito, né, do SEO para o DO. Então, onde que as empresas precisam estar para elas serem percebidas pelas inteligências artificiais? E aqui algo muito interessante é que ela não busca em um só lugar. Então, por isso que quando vocês forem pensar numa estratégia de comunicação, numa estratégia de marketing para a tua marca, é importante que você pense em multicanais. E hoje está cada vez mais importante você ter seu conteúdo próprio, né, ter conteúdo autêntico, mas ter também pessoas falando sobre vocês. Então, hoje, essa junção aqui, e aí um ponto importante, essa porcentagem ela é uma estimativa de mercado, porque ainda não existe nada muito claro sobre o que, de fato, né, qual que é o peso de cada uma dessas. Mas, quando a gente pensa, né, em conteúdo editorial, blogs e artigos, aqui a gente está falando de conteúdos que são escritos de forma estruturada. Tá? Tem o título, um subtítulo, começo, meio e fim, conclusão. Né? Quando a gente aprendeu lá na escola, na faculdade, a escrever. Tá? Então, isso daqui é extremamente importante. Conteúdos estruturados, eles são buscados com maior precisão pelas IAs. Conteúdo aberto de marca, tem gente que eu já ouvi, né, até amigas, assim, não vou fazer um site, ninguém me vê. A inteligência agora vê. Então, ter um site, ter o sobre nós, ter os teus cases no teu site, ter lá perguntas e respostas, né, um FAQ, um Q&A dentro do teu site. Isso aqui também ajuda na percepção da IA. Grandes portais de imprensa, então, eu bato muito nessa tecla aqui. As pessoas, às vezes, têm um pezinho atrás. Não preciso de assessoria, ninguém vê mais jornal. De novo, a IA está vendo tudo. Tá? Então, tenha uma constância, pense em pautas que façam sentido para o teu negócio, para a tua marca. Conteúdos de especialistas, e aqui, né, são conteúdos de outras pessoas, artigos, posts de LinkedIn, creators, outras pessoas também falando sobre você. E aí, a gente também não pode deixar de falar, né, de rede social, dos fóruns, o GC e YouTube. O YouTube é uma das ferramentas, né, segundo especialistas, que hoje tem uma maior aderência também dentro das buscas de IA. Então, pensem que quando a gente está olhando para uma estratégia de comunicação e de posicionamento, a gente não pode ver nada de forma isolada mais. É construir a tua estratégia olhando para a multicanalidade. Então, na prática, né, como que a IA ela decide quem que ela vai citar? Então, a autoridade de fonte, recorrência, estrutura, né, do conteúdo e validação externa. Ou seja, cada um aqui que é marca ou que tem um negócio, você precisa ser mencionado por outras fontes. Então, é alguém marcar o teu arroba no post do LinkedIn, por exemplo. É ter consistência, e, de novo, essa é a palavra que eu mais gosto, tá? É aparecer em multicanais e ter essa clareza de posicionamento. De fato, quem que eu sou na fila do pão.
E aí, isso daqui, para vocês terem também um disclaimer, tá? No final do ano passado, eu fechei o Grupo Fala, né, que era a minha agência de comunicação, para focar nisso daqui. Eu acredito tanto na mudança, né, da nossa área, e eu acho que a gente está vivendo aqui na maior mudança da área de comunicação e marketing dos últimos tempos, que eu resolvi fechar uma empresa lucrativa, que tinham bons clientes, porque todos os que eu comentei aqui, eles eram meus clientes ainda, para focar em algo que eu acredito muito, que é, de fato, unir, né, a nossa área, reputação, marketing, comunicação, com a IA. Então, hoje, dentro do Reverbere, a gente criou, eu e a minha sócia, a Thaís, um sprint, porque o que a gente mais vê são pessoas, áreas de comunicação, áreas de marketing, que têm ali assinatura em alguma inteligência, né, que usa de forma muito mal estruturada, que recebem nem prompts, às vezes, eles têm, e que acham que aquilo ali revolucionou a área. Ou então o CEO falando que não vai contratar mais ninguém para o time, porque a inteligência vai usar e vai resolver todos os problemas. Então, vendo todas essas frases e vendo todo esse movimento, a gente criou o Sprint Reverbere, que ele é basicamente, a gente olha aqui para 4 pilares. A gente senta com essas pessoas, né, com os líderes das empresas, fundadores, para pensar num diagnóstico. A gente extrai todo esse conteúdo, porque não adianta, né, eu pensar numa estratégia sem, de fato, eu conhecer aquele negócio. Então, a gente vai levantar muita informação, a gente senta com pessoas que se tornam porta-vozes dessa marca e a gente vai calibrar tudo isso, focando no negócio. Porque a área de comunicação e a área de marketing, sim, ela precisa mexer o ponteiro de todo o negócio, porque senão também não adianta o investimento. E, com base nisso, a gente tem um baita diagnóstico, a gente entende para onde a empresa está indo, a gente entende quais são as metas, quais são os objetivos, para aí, sim, a gente colocar e olhar para a plataforma de inteligência artificial. A gente criou aqui um SaaS, onde a gente alimenta esse nosso SaaS com as informações extraídas dentro de 3 pilares. Então, a gente tem o cérebro da empresa. Então, qualquer pessoa que pergunta para o cérebro vai saber todas as informações relacionadas àquela companhia. Inclusive, assim, eu quero patrocinar o Cristo Redentor. Faz sentido ou não? Né? A gente vai ter as respostas aqui por conta do cérebro. A gente, obviamente, treina esses agentes. E a gente também tem uma aba de materiais de onboard, que também, dentro desses 15 anos de negócio, o que a gente mais viu foram empresas perdendo muito tempo quando um funcionário saía e entrava um novo, ou contratava uma agência nova, um fornecedor novo. A curva de aprendizado sempre é muito longa e existe sempre muitos ruídos. Então, a gente tem também todo um treinamento aqui para minimizar esses impactos. E aqui, né, algo que vocês veem que eu sou bem repetitiva com algumas palavras, tá? Porque eu quero realmente que entre na cabeça de todo mundo. Mas o framework aqui é basicamente a inteligência artificial com essência. Toda empresa tem uma essência. Sabe por que ela nasceu? Qual que é o objetivo que ela tem? Né? Quem que ela vai ajudar? A gente tem um negócio para isso. Então, quando a gente fala, né, sobre o uso de IA como suporte, não como origem, então, treinar, levantar informação, entender com o dono para onde o negócio está indo. Então, tudo isso a gente vai extrair. Então, é usar como esse suporte. Uma revisão humana obrigatória. Tá? Então, você estava lá, está aqui no evento hoje, quer fazer um artigo sobre a minha palestra. Está gravando. Ele vai te entregar ali o que eu falei. Mas coloca a sua visão, coloca a tua opinião, o teu tom de voz, revisa tudo isso. Isso vai tornar você um pouco mais único no meio da multidão. Essa inserção de opinião e experiência, né, é algo que está faltando muito. E você se diferencia com as experiências que a gente vive. Né? Então, é algo extremamente importante. E consistência ao longo do tempo. De novo, o Rony ele não começou ontem a trabalhar a marca dele. Tem pelo menos 15 anos.
E aqui é uma provocação que eu queria deixar com vocês. É basicamente uma lição de casa, tá? O checklist da boa reputação, se a resposta para todas essas perguntas aqui, ou para pelo menos uma, for não, gente, ao invés de vocês contratarem uma IA, por exemplo, pense nos pilares da companhia. Construa primeiro os pilares da tua marca. Então, se você perguntar o que é a tua marca e como a sua empresa ganha dinheiro para 3 pessoas de áreas diferentes do teu negócio, vai todo mundo responder a mesma coisa? Olhando para os seus canais, hoje, você consegue falar pelo menos 3 grandes diferenciais quando comparados com os concorrentes? Eu fiz recentemente um desafio com um cliente que acabou de me contratar como consultoria, e a gente deu básico, tá? Um print das redes sociais deles e dos 3 principais concorrentes. Eram iguais. As mesmas imagens de banco, as mesmas cores, usavam as mesmas palavras. Então, como que a gente vai se diferenciar dessa forma? E, por fim, você tem um objetivo claro para cada canal que você aposta no teu marketing? Hoje a gente vê muito isso, né? Pegar o mesmo conteúdo, colocar em diferentes plataformas. É importante que a gente entenda por que a gente está fazendo o vídeo para o TikTok. Ou eu preciso ter o TikTok? Eu sou muito da linha de menos é mais, assim, para qualquer coisa. Tá? Então, é muito melhor a gente ter poucos canais, mesmo a IA buscando multicanalidade, multiplataformas, mas a gente tem que fazer da forma correta. Então, é importante que a gente tenha esses objetivos claros para cada canal. Então, hoje é sexta-feira, daqui a pouco vai todo mundo para casa. Segunda, abre isso, dá um check e entenda se, de fato, a marca que você tem ou que você trabalha, ela tem esse pilar tão importante, né, para a construção de reputação e, principalmente, para usar a IA de forma realmente estratégica, que se torne uma alavanca para o crescimento da área de vocês. Então, muito obrigada. Estarei aqui também, qualquer coisa. Então, um bom restinho de evento para vocês, gente. Maria Cecília Berê, uma salva de palmas. Obrigada. Berê, tô aqui. Da onde que tá vindo essa voz? Vários lugares, ouço vozes. Berê, seguinte, incrível. Olha a galera que fez roda para te ouvir aqui. Obrigada, gente. Muito obrigada. Não deu tempo de acionar a Reverber e tudo mais. Eu consigo brincar com esses GPTs da vida e entender um pouquinho da minha reputação? Consegue, com certeza. Se eu perguntar para ele, eu, sabe... inclusive, tenho um link, ó, que mede reputação, a gente construiu, que aí ele consegue medir a reputação de cada uma das marcas. Então, quem quiser também pode mandar um oi ou no meu Instagram ou algum dos canais aqui, e a gente manda esse link. Ele é vinculado ao chat, então todo mundo consegue. Vou lá, pergunto, respondo ele, vai dizer qual o tamanho da minha reputação. E o que eu preciso fazer para melhorar. Uau, tá aí, pessoal, fica a dica. Salva de palmas para Berê.